No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. No Nordeste, a situação também é alarmante. Dados mostram que a taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes, superior à média nacional. É a causa de morte de 28,6% da população masculina. E hoje o jornal Alerta Geral entrevista o Dr. Marcos Flávio Rocha, chefe do Serviço de Urologia do HGF. Nesta conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao jornal Alerta Geral. No cenário estadual, qual é a realidade do ponto de vista da saúde masculina, principalmente em relação ao câncer de próstata? Bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes. O câncer de próstata, em todo, e aí eu vou ser um pouquinho mais abrangente, em todo o mundo ocidental, é o câncer mais frequente nos homens, excetuando os cânceres de pele. No nosso país, essa também é a realidade, como os dados do Instituto Nacional do Câncer mostram, e no nosso estado também. A gente tem uma prevalência desse câncer nos homens de maior idade, depois dos 60 anos, e a nossa batalha diária, que a gente culmina com o Novembro Azul, para chamar a atenção aos homens em relação ao câncer de próstata, é que para esse câncer seja diagnosticado precocemente. Com isso, o tratamento é realizado de uma forma mais satisfatória, tá? Com maiores taxas de curas e menos sequela. A nossa realidade do estado do Ceará, a gente tem aparelhos como o Hospital Geral de Fortaleza, como a César Caos, como a Universidade Federal, que são aparelhos, e além do Instituto do Câncer, que são aparelhos prontamente qualificados para tratar o câncer de próstata nas suas diversas modalidades, que seja cirurgia, que seja radioterapia. Doutor Marcos, tem recomendação para, por exemplo, os homens acima dos 50 anos de idade ou com algum histórico na família se anteciparem nesses exames? Mas pelo que o senhor sente dentro do consultório e no dia a dia da universidade, das palestras, os homens estão atentos a essa preocupação de cumprir rigorosamente esse calendário e se deslocarem ao consultório médico para conversar, para saber e para ter essa prevenção e evitar o câncer de próstata? Importantíssimo a gente colocar essa questão, porque apesar da gente observar avanços no consultório privado, no consultório nos hospitais públicos, um aumento da demanda espontânea para esse cuidado da saúde de uma forma geral e a prevenção do câncer de próstata, há ainda muito preconceito, muito desconhecimento em relação ao câncer de próstata. Então, a recomendação realmente da Sociedade Brasileira de Urologia é que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam avaliações anuais. Inicialmente, é uma avaliação de saúde como um todo, mas falando do câncer de próstata, um exame de sangue chamado PSA e o exame da próstata, o toque retal. Salientar só que alguns homens precisam iniciar isso aos 45. São os homens que têm parentes de primeiro grau, principalmente pai e irmão, né, com câncer de próstata, homens obesos e também os negros. Essa estatística é trazida dos Estados Unidos, mas a gente reproduz, os homens negros têm uma propensão maior a ter câncer de próstata, pelo menos nos estudos realizados nos Estados Unidos. Então a gente observa uma demanda maior, mas ainda há muito que caminhar, por isso a importância da gente veicular e debater campanhas como o Novembro Azul. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o chefe de serviço de urologia do HGF, Hospital Geral de Fortaleza, Dr. Marcos Flávio Rocha. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Já fez o dever de casa em novembro, Beto? Esse ano ainda não, né? Mas irei fazer com certeza, Luzenor. Bom dia para você, bom dia para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, o senhor é o chefe do setor de urologia da HGF, que é uma referência
aqui nessa questão do tratamento e no combate ao câncer de próstata. Mas o senhor citou, por exemplo, outros centros que estão aqui referenciados na capital. Eu pergunto, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, por exemplo, do interior do estado, como é que ele faz? O senhor tem conhecimento, por exemplo, ele começa esse tratamento onde? Num posto de saúde? A partir daí, quando é detectado algum sinal, ele dá para recorrer? Todos eles é preciso vir para a capital. Qual é esse quadro para quem mora no interior do estado? Excelente, Beto. Qual é o caminho normalmente que o paciente deve fazer? Essa avaliação inicial pode ser feita no posto de saúde. Lógico, a gente tem uma demanda muito grande no estado e os recursos empregados ainda são aquém da nossa necessidade. Mas, a partir dessa avaliação inicial no posto de saúde, esses homens podem ser referenciados a hospitais secundários e terciários com urologistas. A ideia é que a gente tenha mais urologistas a partir dos hospitais regionais, na região norte, né, em Sobral, no Sertão Central e nos outros hospitais de uma maneira geral, no Cariri. Os homens podem seguir a rota para esses serviços também. Tá? Na Zona Norte, Sobral, no Cariri, estão muito bem equipados. A gente sabe que também no Sertão Central a gente também tem, na região do Iguatu, a gente nós hoje já temos urologistas em todas as regiões do estado. A gente precisa ter uma vinculação desses ao Sistema Único de Saúde, tá? Para que não seja só o sistema privado, mas a organização ideal seria essa, para que nem todos os homens precisem vir a Fortaleza. A gente sabe que tem a região metropolitana muito populosa, já gera uma demanda muito grande dessa região. Então, é um projeto que a gente observa que pouco a pouco vai se organizando. A gente queria até que isso fosse mais rápido, mas a ideia é que seja feito dessa forma. Doutor Marcos, uma coisa também, Luciano, que ele falou, essa questão muito da idade. A gente sabe que a idade é um fator que é preponderante para essa questão do câncer de próstata. Mas eu pergunto para o senhor, quais são os outros fatores, vamos dizer assim, que têm relação com o surgimento da doença? Por exemplo, hábitos alimentares. Tem como melhorar hábitos alimentares para evitar, por exemplo, o câncer de próstata? Ou não há realmente uma correlação em relação a isso? Bem importante. O fator mais importante, mais estudado, é a hereditariedade. Existem alguns defeitos que podem ser transmitidos de geração para geração e aumentar o número de câncer de próstata. Tá? Algumas famílias têm muito câncer de próstata e essas precisam ter mais atenção. De uma maneira geral, em relação a hábitos, e aí tanto alimentares como estilo de vida, são importantes para muitos cânceres, para a prevenção de doenças cardiovasculares e também, Beto, para o câncer de próstata. A gente hoje não consegue recomendar um alimento específico ainda. A gente já viu o tomate, foi apontado em alguns estudos, uma substância chamada licopeno, não foi demonstrado em outros, mas parece ser favorável. Mas, de uma maneira geral, dietas muito ricas em gordura animal, tá? Muito pobre em frutas, em vegetais, o sedentarismo e a obesidade, então está relacionado também ao estilo de vida. Tudo isso está relacionado a populações com maior índice de câncer de próstata. Um dado bem interessante é que a gente tem, por exemplo, que, como eu falei no início, no mundo ocidental, mais câncer de próstata do que no Oriente. No entanto, a população do Japão, que migrou para os Estados Unidos, que tem mais câncer, tem menos câncer de próstata quando mora no Japão, quando migrou para os Estados Unidos e adquire os hábitos nos Estados Unidos, passa a ter uma taxa de câncer parecida com um dos americanos. Então, mostrando que o meio, tá, os hábitos alimentares, o estilo de vida tem relação também com o câncer de próstata. Então, ter hábitos saudáveis vai melhorar a função cardiovascular, mas também a condição de diversos cânceres, câncer de intestino e outros cânceres, mas também o câncer de próstata. O senhor falou, e eu me antecipei na pergunta, né, nesse perfil, quando os homens estão na faixa dos 50 anos de idade ou tem histórico na família, e o senhor acrescentou outro aspecto, né, no caso dos homens negros também, a necessidade desse calendário ser atendido do ponto de vista da saúde. Agora, doutor Marcos, alguns homens dizem assim,
eu não estou sentindo nada, eu não tenho nenhum sintoma, e vão adiando essa consulta a um urologista e depois são surpreendidos de forma negativa. Agora, nesse aspecto dos sintomas, quais são os primeiros sinais que servem de alerta para os homens cuidar melhor da saúde da próstata? Você tocou num ponto agora fundamental para a gente esclarecer aos homens por que a gente fala tanto em consultas preventivas relacionadas ao câncer de próstata. Na grande maioria das vezes, na fase inicial do câncer de próstata, quando ele pode ser melhor tratado, quando são melhores as taxas de cura, o câncer de próstata não vai dar nenhum tipo de sintoma. Tá? Pode apresentar sintomas relacionados ao crescimento da próstata, que muitas vezes não são do câncer de próstata, são dessa hiperplasia, desse aumento da próstata, que causa alguma obstrução urinária. Então, o homem não deve esperar ter sintomas. Esse homem que não está sentindo nada, que está bem, mas que tem os pré-requisitos de maior risco ou a idade de 50 anos, deve fazer a avaliação, mesmo sem nenhum sintoma, porque na fase inicial isso não, na grande maioria das vezes, não vai ter sintomas. De qualquer forma, sintomas que podem dar alerta, queixas urinárias, modificação do hábito urinário, maior frequência urinária, dificuldade para urinar, sangue no esperma, sangue na urina, em casos mais avançados, emagrecimento muito importante, ou dores ósseas também podem chamar a atenção. Tá? Então, é importante que o homem faça isso, porque diagnosticar um câncer de próstata numa fase inicial, a gente tem um segmento, o homem normalmente vai passar por um tratamento e vai seguir a vida dele normal. Já diagnosticado numa fase tardia, apesar da gente ter muitos recursos para aumentar a vida e manter uma boa qualidade de vida, não será mais um tratamento com intenção curativa. Então, há uma grande diferença entre diagnosticar na fase inicial, sem sintomas, ou diagnosticar já numa fase tardia. O jornalista Beto Almeida tem outras perguntas, mas me permita, jornalista Beto Almeida, outro questionamento para o doutor Marcos Flávio Rocha. Alguns homens também dizem o seguinte: olha, o meu PSA deu bem baixinho, eu não preciso me submeter ao toque retal. Primeiro, a diferença entre PSA e toque retal. Segundo, qual é a importância de cada um desses exames nesse acompanhamento, nesse monitoramento sobre a saúde da próstata? O PSA é um exame de sangue, tá? Que pode ser feito junto com outros exames de avaliação médica, e o toque retal é um exame digital da próstata, tá? A próstata permite que ela seja tocada. É importante que os dois sejam feitos na avaliação. Por quê? O PSA, ele é um sinalizador, ele não é o diagnóstico de câncer. O homem que teve o PSA alterado, ele não deve, eu já tenho câncer de próstata. Existem outras situações que podem elevar o PSA, como aumento da próstata, como inflamações não cancerígenas. Porém, sempre que o PSA se alterar, ele vai ser um alerta para que a gente aprofunde a investigação. Porém, só esse exame de sangue não vai ser suficiente. Por quê? Porque ele não se altera em todos os casos. Em torno de 20% a 25% dos casos, somente o câncer de próstata, somente o exame de toque retal vai diagnosticar em situações em que o câncer não eleva o PSA. Tá? E, geralmente, cânceres mais agressivos. Então, fazer os dois exames, o toque retal e o PSA, que é esse exame de sangue, aumenta a chance da gente conseguir detectar. Se um dos dois exames estiver alterado, a gente vai aprofundar a investigação. Exames como ressonância magnética, como a biópsia de próstata, podem ser utilizados para elucidar cada caso. E para finalizar essa boa conversa com o Dr. Marcos Flávio, jornalista Beto Almeida. Só uma preocupação que eu acho que passa pela cabeça de muitos homens que recebem, por exemplo, Dr. Marcos, o diagnóstico do câncer de próstata. Ele não significa necessariamente uma sentença de morte, vamos dizer assim. E eu pergunto para o senhor, qual é realmente o índice que o senhor tem conhecimento de sucesso no tratamento de quem se submete, por exemplo, à radioterapia, quimioterapia? É alto o índice de sucesso no caso dos homens que são diagnosticados e fazem o tratamento quimioterápico? Como é que a gente pensa e organiza isso para poder até responder essa pergunta, mas é algo que a gente faz no dia a dia quando está diante do paciente. A primeira coisa que a gente tem que entender, depois que o diagnóstico é feito, depois que o homem subir todas essas escalas e teve o diagnóstico, é tentar entender que fase da doença foi
foi diagnosticado, se numa fase inicial, se numa fase intermediária ou numa fase avançada. E ainda, os tumores podem ter características diferentes. A gente pode ter tumor de crescimento bem lento e pode ter tumor de crescimento mais rápido, que a gente chama mais agressivo. Então, mas de uma maneira geral, os tumores diagnosticados no início de crescimento lento ou intermediário têm cerca de 90% ou até mais, dependendo da situação, de chances de cura. Então, extremamente favorável, apesar da necessidade de tratamento, e os resultados com cirurgia e radioterapia são semelhantes. A gente tem estratégias para escolher um ou outro, dependendo da idade e doenças outras associadas. Quando a gente encontra, no entanto, um paciente já na fase avançada, quer dizer, aquele paciente que tem um câncer em vários pontos, nas metástases, com metástases, por exemplo, o tratamento principal é o tratamento sistêmico, que pode ser medicamento para bloquear o crescimento do câncer ou mesmo quimioterápicos. E a gente tem se surpreendido cada vez com a melhora desses tratamentos, com sobrevidas bem longas, tá? De 5 e 10 anos sendo comuns. Então, o paciente diagnosticado em todas as fases, lógico, na fase inicial, a intenção do tratamento é curativo melhor, mas mesmo numa fase tardia, pode viver durante muitos anos e viver bem. Vai ter que tomar cuidados, também fazer exercício, fortalecer uma série de estruturas, mas é algo que não é o fim, tá? Para a grande maioria deles. Infelizmente, a gente ainda tem uma mortalidade elevada por câncer de próstata, principalmente por diagnósticos bem tardios do câncer. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o doutor médico urologista, chefe do Serviço de Urologia do Hospital Geral de Fortaleza, HGF, Marcos Flávio Rocha. Doutor Marcos, quero agradecer a esta entrevista, essas recomendações que o senhor nos traz e também tendo a oportunidade de levar para os nossos ouvintes e internautas nas 22 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral e também pelas nossas plataformas do cearaagora.com.br. Ao senhor desejo um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a população do nosso estado sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata e a saúde masculina. Você, homem que ouviu e nos acompanhou nesta entrevista, está aí mais um recado. Cuide melhor da sua saúde, indo a um urologista e fazendo os exames necessários para detectar de forma precoce alguma presença ali de sinais de câncer de próstata. Então, é a hora de você sempre estar com essa prioridade na sua vida. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A gente volta amanhã com muito mais informações. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho, um grande abraço. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Até amanhã.